Olá, tudo bem? Um fraterno abraço. Hoje, em Vivenciando Chico Xavier, vamos refletir a mensagem na edificação pelo Espírito Irmão X do livro Lázaro Redivivo, rogando aos amigos espirituais que nos iluminem para que possamos juntos conceber o entendimento das mensagens que amorosamente se dedicaram e se dedicam para nos despertar para a vida. Tenho observado nos nossos confrades muitas indagações sobre o atual ciclo que estamos vivenciando. E nosso irmão X, nessa maravilhosa lição, nos traz os devidos alertas. Os ociosos de todos os tempos sempre encontram infinitos recursos para escapar ao círculo das obrigações que lhes competem. Comumente estão queixosos e desalentados. Para eles, os melhores cargos estão providos no templo do serviço em que trabalham. As maiores realizações já foram levadas a efeito. As estações do ano trazem variações decisivas que os compelem à permanência no lar. As relações sociais são algemas que os agrilhoam às longas conversações. Os menores sintomas de enfermidade constituem ensejo e dilatadas teorias sobre diagnoses diversas. Estão rodeados de obstáculos e não realizam coisa alguma. Gastam fortunas para que ninguém os aborreça e, se alguém lhes pede contas dessa ou daquela edificação, explicam que não tiveram sorte. Essa sorte por eles transformada num gênio cego que distribui os favores divinos à torto e à direito. Assim acontece igualmente no campo das realizações de ordem espiritual. É incontável o número de pessoas que se aproximam das fontes espiritistas, afirmando-se desejosas de iluminação. Querem as bênçãos da esfera superior, desejam aquisições mediúnicas, pretendem participar dos serviços de auxílio. Entretanto, em todos os cometimentos do progresso legítimo, o problema da construção não se resume à palavra. É necessário dispor de material efetivo na concretização dos propósitos elevados. A casa reclama pedra e cal. A ferrovia pede trilhos adequados. A usina solicita aparelhagem. Se na vida física há necessidade do aproveitamento de recursos vivos e substanciais, como dispensar a boa vontade e os valores do homem nas edificações do espírito? Inúmeros corações dirigem-se a nós, suplicando auxílio, mas como lhes ministrar o socorro fraterno? Esperam que as almas desencarnadas lhes tomem a iniciativa, subtraindo-os a toda espécie de responsabilidades e preocupações. Que movimento doutrinário, porém, seria esse em que os amigos experientes, a pretexto de proteção e socorro, instituiriam o regime da irresponsabilidade e da preguiça sistemática? Estariam os mortos tão desocupados, não recebendo da vida outra obrigação que essa de
converter a grande universidade da existência humana em simples jardim de infância? Bondosos amigos nossos comparecem às reuniões do Espiritismo e aguardam fenômenos estupefacientes. Intentam consolidar a fé e se dizem necessitados de paz íntima, todavia. Esperam as manifestações maravilhosas dos desencarnados, como se todas as suas construções interiores dependessem disso. Às vezes, recebem o que pedem, mas ficam na situação do espectador que se espantou no circo, vendo as acrobacias do atleta dançando numa corda frágil a 15 metros de altura, ou contemplando, boquiaberto, o mágico que engole fogo. Findo o espetáculo, volta para casa, a fim de atender às obrigações pertinentes à família e à rotina da luta redentora. Ocorre o mesmo nas observações espirituais. Terminada a injeção de emotividade, o estudante, o crente e o investigador regressam ao campo habitual, onde os deveres cada dia lhes aguardam o testemunho de amor e compreensão. Daí essa necessidade de renovação do pensamento que os desencarnados esclarecidos apregoam. Daí essa necessidade de renovação do pensamento que os desencarnados esclarecidos apregoam. Muitos companheiros se aproximam de nosso plano e pedem qualidade de cooperação, esquecendo-se, porém, de que eles são portadores delas. Apenas necessitam dilatá-las com educação e proveito. Esse desenvolvimento, contudo, não pode ser uma realização do exterior para o interior, não. São os espíritos que desenvolvem os médios, e sim estes que apuram as faculdades receptivas, alargando as suas possibilidades de colaboração e valorizando-as pelo estudo constante e pela aplicação própria às obras da verdade e do bem. Quer dizer de uma pessoa que aspira ao diploma de médico detestando os doentes? Como apreciar o falador pedante que deseja cooperar nos serviços da sabedoria, mantendo-se nos círculos escuros da ignorância? Outros propõem-se a receber a luz brilhante do cume, entretanto sentem receio do caminho. Temem as pedras, os espinhos e as serpentes prováveis, talvez ocultas nas várias regiões que separam o vale da montanha. Obrigá-los a ajudar o enfermo, a soletrar o alfabeto e a fugir das tentações não é atitude compatível com a lei de vida e liberdade que nos rege. O próprio Jesus, segundo a venerável lição do evangelista, permanece à porta e bate. Se alguém abrir, ele entrará com as bênçãos divinas. Ele, o Mestre, traz a sabedoria, o amor, a luz e a revelação, mas não tem a chave que pertence ao aprendiz, filho de Deus e herdeiro da vida eterna, como ele próprio. Poderia efetivamente violentar a habitação e destruir o impedimento? Foi o Cristo, Senhor e organizador do planeta, que forneceu ao usufrutuário do mundo a matéria-prima para a edificação temporária em que se mantém, mas administrador consciencioso e justo sabe que, acima de tudo, permanece a autoridade do Pai e espera, nos casos de rebeldia e endurecimento,
que o doador universal se manifeste. E, por vezes, a ordem suprema é de bombardeio demolidor. Aí, então, não há necessidade de chave para a abertura. Os impactos diretos do sofrimento modificam a habitação apenas com a circunstância desagradável de que o dono, por muito tempo, se aprisiona na perturbação e na dor, antes de retomar a oportunidade de nova construção. Roguemos a Deus, nosso Pai, amoroso, misericordioso e justo para com todos nós seus filhos. A Jesus, nosso irmão, mestre querido e médico de todas as almas. Aos nossos amigos espirituais, que amorosamente e pacientemente nos auxiliam nessa nossa caminhada na presente encarnação, para que sejam despertadas as leis de Deus que estão em nossas consciências e tenhamos a vontade de trabalharmos pela conscientização dessas leis. Até uma próxima oportunidade, sempre com Jesus.